live, para mais um Consulta com a Sil. As pessoas estão entrando e para você que não está me assistindo agora ao vivo, está ouvindo a gravação, estamos aqui dando alguns minutinhos para esperar as pessoas irem chegando para o nosso bate-papo. Lembrando que toda quinta-feira, ao meio-dia, horário de Nova York, 13h, horário de Brasília, eu tenho aqui esse momento chamado Consulta com a Sil, onde eu sempre trago um tema, ou algo que eu já vivenciei, ou algo que eu lidei em consulta com algum cliente, e o objetivo é sempre de trazer uma perspectiva diferente para uma situação que talvez você esteja passando, né? Então essa é a minha ideia com esse quadro, de dividir com você essa experiência, seja minha ou seja vivida aqui no meu consultório com algum cliente. Oi, Aldi, que bom que você está aqui. Um beijo para você. Vou esperar mais 2 minutos e aí nós começamos aqui o nosso momento. É sempre muito bom poder dividir, né? É isso aí, Aldi. Conexão muito forte mesmo. Qualquer que seja ela, né? A conexão do nosso coração, a conexão da internet que a gente torce para também ficar forte e boa, né? Isso aí. E é tão bom estar conectado, né? Com o coração, conexão forte, isso é muito importante. Além de estarmos conectados um coração no outro, quando nós estamos conectados com a nossa essência, isso tem um poder muito forte, né, Aldi? Isso aí. Então, acho que vamos começar, né? Eu sei que esse material vai ficar gravado para que todo mundo depois possa acessar. Então, sejam bem-vindos aqui a essa live Consulta com a Sil, para que a gente possa bater esse bate-papo. E hoje o tema que nós vamos conversar é a dificuldade de nos aceitarmos. E isso faz parte da exigência, faz parte de querer ser perfeito, faz parte de querer tudo de um jeito só, da nossa rigidez, né? Que é o tema dessa semana, que eu falei em várias nuances dele, né? E que é sempre essa coisa da gente querer controlar, porque atrás de tudo isso, de querer perfeito, de querer do meu jeito, de não aceitar a mim mesmo, de não aceitar o outro, está conectado ao excesso de controle, a gente querer controlar o resultado das coisas. Então é disso que nós vamos conversar. Então, para começar, como toda semana eu gosto de fazer, eu vou te convidar para um pequeno relaxamento, onde eu espero que você possa ouvir essa musiquinha aí de fundo. E se você não estiver dirigindo, estiver num lugar seguro em que você possa se conectar, fechar os olhos, eu vou me juntar a você e também vou fechar os meus olhos. Então, para quem está chegando agora, a gente acabou de começar e nós vamos fazer o nosso pequeno relaxamento. Então, feche os olhos, se você estiver num lugar seguro que você possa fazê-lo. E apenas traga atenção para a sua respiração, sentindo o ar entrando e o ar saindo, permitindo-se conectar com esse momento. Apenas respirando mais 2 vezes.
trazendo a sua atenção para o presente. Sinta a conexão do seu corpo, o toque do seu corpo com a roupa, com o lugar que você está sentado, deitado. Só perceba enquanto você respira. Isso, trazendo atenção para o presente. E quando estiver à vontade, pode abrir os olhos e se reconectar aqui comigo. Então, olá meninas, sejam bem-vindas aqui. Essa é mais um Consulta com a Sil. E hoje nós vamos falar sobre aceitar quem nós somos. E essa semana o tema é querer tudo do meu jeito, ser perfeccionista, tudo tem que estar perfeito, se não for perfeito eu nem vou fazer. E aceitar, né, a minha imperfeição. E é disso que nós vamos falar, porque no fundo, por trás de todo o tema dessa semana, está o desejo de controle, querer controlar o resultado das coisas. E isso é algo que pega, eu não vou dizer todo mundo, porque é uma generalização, mas uma grande parte de nós, né? Nós temos assim um grau pequeno ou grande, a gente está sempre querendo controlar o resultado das coisas. E quando a gente fala em autoaceitação, também nós estamos falando de controle, porque o que quer dizer aceitar quem eu sou, do jeito que eu sou, aceitar as minhas limitações, aceitar as minhas qualidades? O que isso quer dizer? Quer dizer que eu não tenho controle disso, né? Então eu tenho as minhas qualidades, eu tenho as minhas limitações, eu posso trabalhar as limitações para que eu possa transformá-las em virtudes, mas eu não controlo a maneira ainda que elas se manifestam, da onde elas vêm, porque para todo o processo de mudança acontecer, ele começa no aceitar as coisas como elas são e como elas estão nesse momento presente. Então, se eu quero mudar algo em mim, se eu sou uma pessoa de muita impaciência, ou se eu sou extremamente controladora, para eu mudar isso, eu preciso primeiro reconhecer e aceitar que eu tenho essa limitação. Que aí já é um passo muito grande na direção de mudar, né? Porque isso já é o início ali do processo de autoconhecimento. Então, o aceitar-se como é e onde está na vida, no presente momento, é fundamental. A gente não consegue transformar aquilo que nos incomoda sem que eu aceite que eu tenho aquela limitação que me incomoda. Então, esse é um processo em que a gente precisa trabalhar. Então, falando disso, eu vou contar uma história aqui, né, de uma cliente que chegou para mim com uma dificuldade muito grande, né, que ela estava enfrentando. Ela tinha algo ali que tinha a ver com o relacionamento dela com o esposo. E é uma relação onde era o segundo casamento do esposo dela, e o esposo vinha já com filhos, né? E ela não tinha tido nenhum casamento ainda, era a primeira vez. Então, já começou, né, na situação de que, para que ela pudesse viver uma vida, né, nova, um relacionamento novo com o esposo, tinham ali algumas aceitações que ela precisava passar, que era aceitar o marido com os filhos, né, trabalhar dentro dela essa abertura, né, porque também existia a presença da mãe, né? Então as crianças ora estavam com o pai, ora estavam com a mãe. A educação era feita tanto do pai quanto pela mãe, o que é uma situação muito comum hoje, né, gente? Muito, muito comum. Mas ela em si nunca teve filhos, ela não tinha casado, não tinha nem ideia de, né, o plano dela não era ter filhos, né? Então, assim, mas
ela se apaixonou realmente pelo marido, estava aberta, queria realmente que desse certo e que ela pudesse fazer parte, né, dessa nova família que ela ganhou de presente, né, que ela ganhou o marido já com os filhos. E ela, de fato, inicialmente, ela abriu o coração, ela queria muito que desse certo, ela queria muito investir, né, nesse acolhimento dessas crianças, né. Mas tem uma coisa chamada livre-arbítrio, tem uma coisa chamada personalidade individual, que cada uma tem a sua, né? Então, quando eu me abro para aceitar a vida como ela está se apresentando, e aí eu vou trabalhando dentro de mim, né? O que me limita de me relacionar bem com aquilo, o que mais que eu posso desenvolver de virtudes para que eu invista naquela relação e dê certo, né? São os convites da vida, né? E foi aí que a coisa começou a pegar na relação dela com o esposo, porque os filhos já eram pré-adolescentes, né? Então, eles já não eram mais crianças aonde ainda tinha ali um certo domínio ainda dos pais, né? Então, as crianças já na adolescência, eles já têm opinião própria, né? Tá naquela fase em que tem a dificuldade de aceitar, ainda mais quando passa pela separação. Então, já vem ali com todos os seus medos e receios, né? E aí começou a ter um conflito, porque a maneira com que o esposo criou os filhos e a maneira com que ela foi criada, quando isso, né, quando combinou isso dentro da mesma casa, aonde veio os costumes, a educação que as crianças tinham tido na família anterior, somado à educação que ela teve, né? Então ela via as coisas de uma maneira diferente, uma forma de educar diferente, né? Do que o esposo educava os filhos. Então ela começou a se sentir uma certa limitação, um certo bloqueio, porque tinham coisas no comportamento, na forma de educar do marido que ela não concordava. Então ela começou a ter muitos conflitos, porque de um outro lado ela sentia que não era o papel dela interferir, né? Porque tinha o pai e tinha a mãe, os filhos estavam sendo educados pelos dois, né? Embora ela tinha muita boa vontade de querer participar, de querer realmente receber aquelas crianças, ela começou a sentir uma dificuldade que ela não imaginou que ela ia sentir, né? Que foi o bloqueio das crianças, porque como ela não aprovava algumas maneiras, alguns comportamentos das crianças, começou a trazer para ela alguns conflitos dentro dela, que começou a refletir na relação. E aí isso foi, né, ela foi tentando trabalhar até que ela chegou e me procurou para que a gente pudesse trabalhar junto ali, o que ela podia fazer, porque ela estava realmente começando a ter situações de discussão, ela estava ficando irritada e também chegando a um ponto de desânimo daquela relação, porque ela tinha imaginado uma coisa e as coisas na realidade estavam saindo de outra maneira, né? Então, assim, fazendo um intervalozinho na história, vamos analisar um pouquinho psicologicamente essa situação. Então, assim, ela se abrir para receber as crianças, para investir na relação, para querer que as coisas saiam certo, é uma atitude positiva? Certamente é, né? Ela estava ali com a boa vontade. Agora, um ingrediente que tinha ali dentro dela, que era, eu quero as coisas do meu jeito, né? Então, eu visualizo, né, uma educação, eu visualizo uma relação dentro de casa, eu, meu esposo e os filhos dele, de uma maneira. Então, ela criou dentro dela, né, uma certa perspectiva, aonde ela achou que pudesse controlar isso, né, ali na frente, que na realidade a gente não tem controle de nada que está fora de nós, e ali foi o grande conflito. Então, ela, nessa de criar uma expectativa de como seria essa dinâmica familiar, dessa nova família dela, ela imaginou como poderia ser, e ela tentou
criando essa expectativa, ela tentou controlar o resultado. Então, assim, ela queria controlar o comportamento do marido, como o marido educava os filhos. Ela começou a querer controlar a maneira que as crianças se comportavam, né? De uma maneira sutil, com muito respeito, é claro, né? Porque ela tinha boa vontade de querer fazer a coisa acontecer certo. Só que na cabeça dela tinha que ser de uma determinada maneira. E como tudo estava acontecendo diferente, porque ela não controla o marido, não controla os filhos, porque o que é isso? É uma ilusão. Quando a gente acha que a gente vai controlar o que está fora de nós, é uma grande ilusão e a gente está se colocando numa situação para se frustrar. Porque a gente pode até se iludir que a gente consegue controlar alguma coisa. A gente pode até achar que eu tenho controle do comportamento, né, ou do resultado das coisas. Ah, não, aquela pessoa vai, por exemplo, filho ou marido ou esposa, né? A gente acha que porque a gente vai falar, a pessoa vai fazer de tanto que a gente falou, ou a pessoa vai fazer do jeito que a gente quer. Talvez a pessoa faça porque ela se sinta coagida. Talvez a pessoa faça porque ela não quer confusão. Mas será que ela aceitou? Será que era isso mesmo que ela queria fazer? Será que fazer isso é o que está fazendo ela feliz? E aí que vem os conflitos, porque às vezes a gente numa relação, a gente fala assim, mas dentro de um casal a gente precisa ceder. Eu concordo que sim, né? A gente tem que analisar, não é? Tudo não pode ser sempre do mesmo jeito ou do nosso jeito, né? Então a gente se esforça para entender a pessoa, entender o ponto da pessoa, entender o nosso ponto e tentar chegar ali no meio termo, num equilíbrio aonde seja saudável, onde a relação fique saudável. Agora, quando a gente quer controlar, a situação fica bem complicada. E aí a história ali com ela escalou para um outro nível, que foi, ela começou a ficar, por conta dela não ter o controle, né? E as coisas saíam diferente do que ela imaginava. Ela começou a ter uma ansiedade uma ansiedade nessa questão do controle, onde ela ficava alerta o tempo todo, né? Então, tipo assim, o que meu marido está fazendo? Como é que ele está se comportando? Sabe aquela coisa assim, é colocar a mente e sua atitude alerta o tempo todo, sabe? Observando o que a pessoa está fazendo, como ela está fazendo, como é que está saindo isso, qual que é o resultado daquilo que a pessoa está fazendo. Então, cria uma ansiedade. Por quê? Porque você tá tão focada que você quer que aquilo saia do jeito que você acha que tem que sair, que você acha que aquela pessoa tem que se comportar do jeito que você quer que ela se comporte, e aí ela não se comporta, então vai criando, né? Cria várias coisas. Quando a pessoa consegue verbalizar, discussões, desconforto, aquele clima pesado dentro da casa. Quando a pessoa não fala, discussões, desconfortos dentro. Vai engolindo, né? E aí vai engolindo aquelas energias fortes, pesadas. No primeiro momento, o desconforto é emocional, no segundo momento é físico, né? Emocional e físico, né? Então, quando a gente está com muita dor de estômago, está com muito problema digestivo, o intestino não funciona direito, tem muita dificuldade na digestão, pode investigar que você está engolindo muito sapo. Você está engolindo o que você não quer engolir e você não está dando conta de digerir porque você não concorda. Então tem que olhar o que está acontecendo. E aí eu faço uma pergunta, né? Que foi a pergunta que eu fiz para ela. De quem é a responsabilidade dessa situação que você está sentindo, né? É do seu marido? É da esposa, da ex-esposa? Não, é dela, né? É ela que estava tendo uma visão limitada de uma situação onde ela estava lutando ali com as forças dela para controlar o comportamento, porque aquilo não estava bom para ela, e ela não conseguia ver algo diferente naquilo. Porque dentro dela, né, existia uma intenção positiva. Então, isso é uma coisa que a gente chama em psicologia consciencial, que é a ressignificação da crença. Então, é eu entender
aquilo que tá, aquela limitação, qual é a intenção positiva dela. Então, no caso dela, qual era a intenção positiva dela? Ter harmonia na família, né? Poder ser essa parceira nova para o esposo, né? Não substituir a mãe, mas assim, ser essa parceira que ia dar esse apoio para as crianças e para o marido nessa família nova que foi constituída. É uma intenção positiva? Certamente é, né? Mas a direção estava inadequada. Então, o que que a gente corrige? A gente mantém a intenção positiva daquela crença e a gente transforma o direcionamento. Então, eu transformo de inadequado para adequado. Então, nesse caso, qual foi o direcionamento adequado que a gente deu? A gente começou a refletir, né, exatamente nessas coisas. O que está dentro do seu esposo, das crianças, você pode mudar? Não. Você tem controle? Não. Eles vão fazer qualquer coisa que você queira, mas que eles não queiram por livre, espontânea vontade, por amor? Não. Você quer que eles façam por coação, por desconforto, para evitar conflito? Não. Então, qual é a maneira da gente dar um direcionamento adequado para essa situação? 1. Reconhecer nela mesma que ela estava tentando controlar algo que ela não tem controle. Primeiro passo. Segundo passo, enxergar que existe ali uma dinâmica que foi pré-construída antes da presença dela, né? Já existia uma dinâmica de educação. Se ela concorda ou não, isso é uma outra situação, né? Mas diante da opção que existe, que já existe, vem o convite de aceitar, né? Eu aceito que existe algo que já foi construído, existe uma dinâmica de educação daquela família e que não está no meu controle mudar. Terceiro, ter uma conversa sincera, amorosa com o esposo, expondo os pontos que incomodavam ela, não de uma maneira querendo controlar se ele ia aceitar ou não, não querendo impor nada, mas só expondo o desconforto, né? Porque se a gente está falando de uma vontade sincera de construção de relação, então é porque eu quero realmente resolver o que está no meio que não está legal. Então eu me abro, então eu me permito ser o quê? Vulnerável. Eu abro a minha dor para o meu parceiro. E eu falo, olha, essa situação, ela vai de frente com o meu costume, né? Então, para mim, eu tenho dificuldade de aceitar. Como que a gente pode lidar com isso juntos? Porque daí ela vai também ouvir o outro lado, né? E juntos com a mesma intenção, porque isso é muito importante. Numa relação, uma pergunta é sempre assim: quando eu sento para ter uma conversa, né, para resolver um conflito, qual é a minha intenção? E se a nossa intenção é de construir a paz, é de contribuir para que a relação seja pacífica, amorosa, e tudo que a gente conversar vai ter um sabor de paz, de resolução e de uma conclusão saudável para todas as partes. O que acontece muito, né, e eu vejo isso muito nas minhas consultas, quando a gente está cuidando de relacionamento, é que quando alguém faz algo que a gente não concorda, que a gente não gosta ou que nos magoa, existe um sentimento que é o ressentimento, a mágoa. E eles ficam guardados e eles são ramificações da vingança. Então é como se, nossa, vingança é uma palavra forte, de fato é, mas elas são ramificações. Então, quando eu vou para uma conversa com o meu parceiro, com a minha parceira, e o sentimento que está me motivando aquela conversa é o ressentimento ou a mágoa, é difícil, porque lá no fundo,
o que eu quero é punir aquela pessoa. Ela me magoou, ela precisa sentir. Então eu posso usar o discurso mais elaborado, eu posso usar das explicações mais eloquentes para expor o meu ponto, mas o que vai ficar e o que vai tocar o coração da outra pessoa e o que a pessoa vai sentir é a vibração do que você está sentindo. Então, se eu estou nessa conversa e a minha motivação é o ressentimento, ela tem gostinho de julgamento, ela tem gostinho de punição. Então, por isso que é muito importante fazer o trabalho dentro de nós primeiro. Então, quando algo que acontece lá de fora, quando alguma coisa que a pessoa faz lá de fora me atinge, a pergunta é: por que que essa atitude dessa pessoa mexeu comigo? O que em mim precisa ser mudado? Porque sempre que algo de fora mexe com a gente, cria mágoa, cria ressentimento, cria qualquer sentimento não bom, é porque a gente tem uma matriz, existe uma conexão, né? Porque aquilo que a gente já superou, coisas que a gente já desenvolveu virtude, por exemplo, né? Quando vem de fora, a gente tem muita facilidade de lidar, porque aquilo já não mora mais em mim. Então esse trabalho, né, todo, ele vai cair aonde? No que a gente sempre está falando junto aqui, autoconhecimento. Então eu preciso conhecer as minhas matrizes, eu preciso conhecer as minhas qualidades, para que eu saiba trabalhar as minhas limitações. E aí no caso, né, dessa relação que eu estou usando aqui de exemplo, foi o que nós fizemos, nós começamos a trabalhar dentro dela, né? Quais eram as raízes, aonde estavam lá as matrizes em que aquelas atitudes incomodavam tanto ela, né? Para que ela tivesse uma energia de construção, de paz, para que ela, junto com o esposo, pudesse entrar num momento de harmonia que fosse bom para ela, que fosse bom para ele, que fosse um ambiente saudável para as crianças, né? E foi isso que nós fizemos. Nós trabalhamos ali as questões do autoconhecimento, né? Trazendo para ela essa coisa tão importante de quem sou eu, né? Eu sou um espírito imortal. Eu possuo as qualidades na minha essência, eu preciso aprender a acessar, eu preciso aprender a acessar as minhas qualidades, eu preciso saber como é que eu lido com as coisas de fora usando as ferramentas que eu tenho. E a gente foi trabalhando isso, né? Fazendo um exercício que também nós usamos na psicologia consciencial, que é um exercício, uma técnica chamada Parda, aonde a gente faz essa análise, né, de uma situação. Então a gente fala lá de perceber a limitação, o que está me limitando, o que está, né? Eu percebo que tem algo aqui que precisa de ser trabalhado, eu percebo que esse comportamento, determinado comportamento, está acionando o meu excesso de controle. Então eu percebo, né? Eu estar alerta, estar aware, esse é o primeiro passo. Aí a segunda letra do Parda, que é o A, é o aceitar, né? Então como que eu aceito? Como é que eu me aceito? Então é um movimento onde eu trabalho com humildade, com compaixão, com acolhimento. Então eu olho para mim, né? Entendendo que eu não sou perfeita, que eu tenho limitação e que eu preciso mudar. E que aquilo que eu estou passando, aquela dificuldade, é um convite da vida para que eu olhe para aquilo, cuide daquilo, mas com exigência? Não. Me punindo? Não. Me culpando? De jeito nenhum. Me sentindo inferior porque eu descobri que eu tenho um defeito? Não. Acolhendo, olhando para mim como um ser em evolução, um aprendiz em processo de aperfeiçoamento. Essa é a grande chave. Quando eu olho e reconheço quem eu sou nesse nível, né, de que eu estou em processo de aperfeiçoamento, por isso eu erro, por isso eu cometo os meus enganos, eu tenho mais carinho comigo,
eu tenho mais acolhimento, né? E eu trabalho com mais amor comigo mesma. E isso é a essência do autoconhecimento, né? Então, e depois quando a gente aceita que está passando por aquilo, a gente entende que precisa fazer um trabalho ali de entender por onde eu começo e tudo bem, né? Eu percebi que eu tenho essa limitação, eu sei que eu preciso mudar, como é que eu mudo? Aí você vai para o R do Parda, que é refletir. Aí você começa a fazer todas essas reflexões, é onde a gente gasta a maior parte do tempo. Por que eu sinto isso? Da onde isso vem? Né? Qual é a situação que conecta em mim? Qual é o sentimento verdadeiro que está aqui dentro de mim quando eu me conecto com essa situação? E aí você vai fazendo uma série de perguntas, né? Dá para fazer sozinho, dá para fazer, né, no consultório com o terapeuta, né? Enfim, é o processo da reflexão, é o processo de aprofundar o autoconhecimento. E aí quando você chega ali e entende onde é que está a causa, né? Eu descobri que esse meu excesso de controle, na verdade, é uma insegurança tamanha que eu tenho, porque eu tenho muito medo de errar. Eu tenho medo de falhar. Eu tenho medo de ser julgada por eu falhar, porque provavelmente na infância, na adolescência, eu recebi críticas por estar fazendo algo, não ter feito certo, e quem estava ali naquele momento me julgou e aquilo ficou gravado em mim. Então, a partir dali, minha vida é sempre uma ressonância desse agravamento de que, né, você não faz nada direito. Então, para que eu não passe por isso de novo, da humilhação de alguém dizer para mim que eu não fiz nada direito, eu vou para outro extremo, que é perfeccionismo. Perfeccionismo me paralisando diante das coisas, não saio do lugar, não faço, exigindo de mim uma perfeição que não existe e que eu não tenho. E aí são os conflitos do perfeccionismo, do excesso de controle. Então, quando eu conheço isso, né, quando eu aceito que eu tenho isso, que eu preciso mudar, aí vem o D, que é tomar a decisão, né? Então, assim, eu decido que essa causa, né, que eu tenho, precisa de uma solução, né? E aí vem o planejamento, que é o agir, que é a última letra, que é o A. E cria-se uma ação. Como é que eu vou resolver isso? O que que eu preciso fazer? Qual a virtude que eu preciso desenvolver para que ela possa transformar e transmutar essa limitação que eu carrego, né? Então, só um exemplo muito simples de excesso de controle, por exemplo, né? Qual é uma virtude que ajuda? A humildade, sentimento de aprendiz, né? Então, se eu começo a trabalhar em meditação, em oração, em reflexões, quem eu sou, né? Eu sou um aprendiz, eu estou em processo de aperfeiçoamento, tá tudo bem se eu errar. Mas esse tudo bem se eu errar não é me colocar numa posição de preguiça moral, né? Usando isso como desculpa. Não, não é isso. É reconhecer, sim, sou aprendiz da vida. Sim, estou em processo de aperfeiçoamento e sim, tenho condições de sempre continuar tentando. Toda vez que eu tentar, que eu me esforçar, eu vou sempre melhorar. Então, trabalhar isso é o oposto de excesso de controle, de perfeccionismo, né? De querer tudo perfeito. Então, é isso que eu queria trazer aqui para vocês. Eu sei que o nosso tempo está aqui acabando, mas era essa ideia, né, de que nós somos seres em processo de aperfeiçoamento, longe da perfeição. E que se a gente alimenta isso em nós, a vida fica muito mais simples. A gente consegue conviver melhor com os outros, porque a gente consegue conviver melhor com a gente mesmo. Então, se você gostou desse bate-papo, se isso te fez bem, se isso te fez refletir, vá em busca. Se tem algo que te incomoda, se você percebe que você tenta controlar as coisas, analisa, não fica, sabe que às vezes a gente tem aqueles jargões, né? Eu sou assim e não vou mudar. Não é verdade, porque tudo que não é virtude muda.
a gente tem que querer, né? É um processo de decisão, de querer realmente mudar. E se precisar de ajuda, se quiser um direcionamento mais personalizado, né? Eu sou terapeuta holística, eu sou life coach e esse é exatamente o meu trabalho. Ajudar as pessoas nesse processo de autoconhecimento, de se descobrir, para que ela possa acessar as suas potencialidades para transformar a própria vida, para ser feliz, para ser livre. Essa é a grande vontade que todos nós temos, sermos livres para sermos quem somos, porque somos seres cheios de virtudes. Fomos criados para sermos felizes, para sermos livres, para sermos quem somos. Não para copiar ninguém, mas para ser quem nós somos, porque cada essência, cada um de nós, cada essência, imagina se a gente conseguir ver o mundo assim, né? Ninguém é igual a ninguém, no sentido de que cada um possui algo a oferecer. Nós somos iguais no sentido de que somos seres imortais, que estamos em processo de desenvolvimento, que estamos em busca do aperfeiçoamento e que todos nós chegaremos à felicidade, isso é um fato. Mas cada um no seu jeito único de ser. Então, por isso que a comparação, ela vai ser sempre injusta. Por isso que querer exigir que o outro faça do jeito que eu quero é injusto também. Porque o que é perfeito na minha cabeça pode não ser na da outra pessoa. Então, que a gente sempre busque conectar com a nossa essência, porque esse é o direcionamento. E ferramentas muito importantes para isso. A meditação, o estudo, a oração. Nos conecta com a essência que nós somos. Então, eu quero deixar aqui um beijo no seu coração e te lembrar que semana que vem, quinta-feira, tem de novo, meio-dia, a nossa live aqui, Consulta com a Sil, sempre com um tema do dia a dia, ou que aconteceu comigo, ou que eu vivenciei com algum cliente e que trouxe para mim um grande aprendizado, porque às vezes é exatamente o que você está passando, né? Um beijo no seu coração. Obrigada por estar aqui comigo, por estar me ouvindo. Eu fico muito feliz que você esteja aqui. Eu espero do fundo do meu coração que o que eu dividi aqui possa te ajudar. Se não para você pessoalmente, que você talvez conheça alguém que precise dessa ajuda, dessa perspectiva diferente. E fique à vontade para dividir depois o vídeo, que ele vai ficar gravado ali no meu feed, no IGTV, tá bom? Um beijo no seu coração e a gente se vê de novo daqui uma semana.